Eu estava no palco cantando como sempre fiz, mas a voz fluía, o público se emocionava e eu acreditava estar cumprindo minha missão. Levar Jesus através da música, mas dentro de mim havia uma barreira. Eu amava Cristo, mas rejeitava Maria. Para mim, ela era apenas uma figura distante, sem importância, até que um acidente grave mudou tudo. Entre dor e desespero, pedi a Deus que me mostrasse o caminho. E foi então que algo inexplicável aconteceu. Dias depois, sonhei com uma mulher vestida de azul. Seu olhar era sereno, sua voz suave, mas firme. Canta para meu filho, acordei assustada. Ignorei, mas o sonho voltou 1, 2, 3 vezes. Não era imaginação, era um chamado. E esse chamado começou a quebrar minhas resistências. Buscando respostas, mergulhei em estudos sobre Maria. Descobri sua relação íntima com a igreja, sua presença discreta mas essencial na história da salvação. O que antes era rejeição se transformou em emoção. E em uma missa, ao ouvir a Ave Maria, senti uma paz indescritível. Foi ali que compreendi. Maria não me afastava de Jesus, ela apenas me levava até ele. E esse encontro mudou minha vida para sempre. Meu nome é Ana, desde jovem, fui cantora gospel, cresci em uma comunidade evangélica, onde aprendi a amar Jesus com todo o coração. A música era meu ministério, minha forma de evangelizar, minha vida, subia aos palcos com alegria, cantava em igrejas, congressos e eventos. Sempre com a certeza de estar cumprindo meu chamado. Mas havia algo que eu rejeitava. Maria, para mim, ela era apenas uma personagem bíblica. Sem papel relevante na fé, eu não entendia por que tantos católicos a veneravam. E por isso, mantinha distância. Tudo mudou após um acidente grave, entre dor e incerteza. Clamei a Deus. Mostra-me o caminho. Foi nesse momento de fragilidade que os sonhos começaram. Uma mulher vestida de azul aparecia, repetindo sempre a mesma frase. Canta para meu filho. No início, ignorei. Achei que era fruto da minha mente cansada. Mas quando o sonho se repetiu 3 vezes, percebi que não podia mais fugir. A busca por respostas me levou a estudar sobre Nossa Senhora. Descobri sua presença discreta, mas essencial, na vida da igreja. E quando participei de uma missa e ouvi a Ave Maria, senti uma paz que nunca havia experimentado. Foi ali que compreendi. Maria não me afastava de Jesus, ela apenas me conduzia até ele. Se você acredita que a fé pode transformar vidas, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e emocionante. Meu nome é Ana, cresci no interior do Brasil. Em uma pequena cidade marcada pela fé evangélica desde criança, a música era meu refúgio. Cantava nos cultos, nos encontros da juventude e logo percebi que minha voz era um dom. A comunidade me abraçou e eu me tornei cantora gospel. Subi aos palcos com alegria, levando mensagens de esperança e amor, o som dos instrumentos. O calor das luzes, o coro das vozes, tudo isso fazia parte da minha vida. Era como se cada nota fosse uma oração. Mas havia algo que eu rejeitava. Maria, para mim, ela não tinha lugar na fé. O ambiente em que cresci reforçava essa visão. Nas igrejas evangélicas, Maria era vista apenas como uma mulher comum, sem papel especial na salvação. Eu repetia isso em entrevistas, em conversas, em pregações e ao mesmo tempo sentia orgulho de defender minha posição. Mas a cidade também tinha uma forte presença católica. Procissões passavam pelas ruas, imagens eram carregadas com devoção. E eu observava tudo com distância. O cheiro das velas, o som dos sinos, o brilho das roupas azuis, tudo me parecia estranho, quase incompreensível. Eu não entendia como alguém podia se emocionar diante de Maria. O Brasil, naquele tempo, vivia intensamente a fé popular. Romarias, festas religiosas, missas lotadas. E eu, como cantora gospel, era convidada para congressos evangélicos que reuniam multidões. O contraste era evidente. De um lado, a devoção mariana, do outro, a rejeição evangélica. Eu estava firmemente no segundo grupo, minha carreira crescia. Minha voz alcançava rádios e eventos, mas dentro de mim havia uma barreira. Eu amava Jesus, mas não aceitava Maria. Essa rejeição era parte da minha identidade, e eu acreditava que seria assim para sempre. Foi nesse contexto que minha vida começou a mudar. Um acidente grave me deixou entre a vida e a morte. O som das sirenes, o cheiro de sangue, o frio do hospital, tudo ficou marcado em minha memória. Ali, fragilizada, pedi a Deus que me mostrasse o caminho. E foi nesse pedido que algo misterioso começou a acontecer. Sonhos estranhos, repetitivos, com uma mulher vestida de azul, uma voz suave mas firme dizendo: "Canta para meu filho." No início, ignorei. Mas quando o sonho se repetiu 3 vezes, percebi que não podia mais fugir. O cenário da minha cidade, com sua mistura de fé popular e tradição evangélica, tornou-se o palco perfeito para esse conflito. Eu estava dividida entre o que sempre aprendi e o que começava a viver, entre a rejeição e o chamado, entre a lógica
e o mistério. E foi nesse ambiente cheio de contrastes que o milagre começou a se desenhar. Eu não sabia, mas estava prestes a viver a maior transformação da minha vida. Uma transformação que mudaria não apenas minha carreira, mas meu coração. O acidente foi o ponto de virada. Eu estava voltando de um show, cansada, quando o carro perdeu o controle. O som do impacto ainda ecoa na minha memória. Vidro quebrando, metal se retorcendo, gritos. A dor foi imediata, intensa, quase insuportável, no hospital, entre máquinas e cheiros de remédio. Ouvi os médicos dizerem que minha recuperação seria longa e incerta. Ali, fragilizada, percebi que toda a força que eu achava ter não era suficiente. Pela primeira vez, clamei: Senhor, mostra-me o caminho. E esse pedido abriu uma porta que eu não esperava. Dias depois, os sonhos começaram. Uma mulher vestida de azul aparecia diante de mim. Seu olhar era sereno, mas penetrante, sua voz suave e firme repetia sempre a mesma frase. Canta para meu filho, acordava assustada. Tentando ignorar, dizia a mim mesma que era apenas fruto da dor, da medicação, da mente cansada. Mas o sonho voltou. 1, 2, 3 vezes. E cada repetição me deixava mais inquieta. Quem era aquela mulher? Por que me chamava? Por que insistia? Eu não queria admitir, mas algo dentro de mim começava a se mover. O conflito cresceu porque eu rejeitava Maria. Sempre aprendi que ela não tinha papel na fé, que era apenas uma mulher comum, e agora, justamente ela aparecia nos meus sonhos. Isso me confundia, me irritava, me desafiava. Eu queria respostas, mas tinha medo de buscá-las, porque sabia que, se fosse verdade, minha vida mudaria. E mudar significava enfrentar críticas, perder espaço, questionar tudo o que eu havia defendido. Era como se estivesse diante de uma encruzilhada. Continuar no caminho seguro ou abrir-me ao mistério. Minha carreira também estava em risco. Como cantora gospel, eu era conhecida por minha firmeza. Minha voz alcançava rádios, igrejas, congressos. Eu tinha uma imagem a zelar. E admitir que estava tendo sonhos com Maria poderia destruir tudo. Mas ao mesmo tempo não podia negar o que estava acontecendo. O conflito me consumia, chorava em silêncio, rezava sem saber como, buscava forças em Jesus, mas sentia que havia algo mais, algo que insistia em me chamar, algo que eu não podia mais ignorar. Foi nesse estado de dor e dúvida que decidi buscar respostas. Comecei a ler sobre Maria, sobre sua presença na Bíblia, sobre sua relação com a igreja. Cada página era como um espelho, mostrando que ela não afastava de Jesus, menos conduzia até ele. Mas aceitar isso era difícil. Era como quebrar uma muralha dentro de mim. E essa muralha resistia, o conflito era real, profundo, doloroso, mas também necessário, porque sem dor não há transformação. E eu estava prestes a viver a maior transformação da minha vida. Naquela noite, após dias de dor e sonhos repetidos, decidi ir a uma missa. Não fui por fé, mas por busca. Queria entender quem era aquela mulher de azul que me chamava nos sonhos. Entrei na igreja com o coração pesado, ainda resistente, mas também curioso. O ambiente estava silencioso, iluminado por velas, o cheiro de incenso preenchia o ar, e cada detalhe parecia carregar um mistério. Sentei no fundo, observando, sem saber o que esperar. E foi ali que o milagre começou a se desenhar. O coro iniciou a Ave Maria. As vozes se uniram em uma melodia suave, e naquele instante senti algo que nunca havia experimentado. Uma paz profunda tomou conta de mim. Não era emoção passageira, não era sugestão, era presença. Era como se aquela oração fosse dirigida diretamente ao meu coração. As palavras que antes eu rejeitava agora se tornavam consolo e de repente compreendi. Maria não me afastava de Jesus. Ela apenas me levava até Ele. Essa certeza me envolveu, como um abraço invisível, quebrando todas as barreiras que eu havia construído. Enquanto o sacerdote elevava a hóstia, senti novamente a mesma voz dos sonhos. Não ouvi com os ouvidos, mas com a alma. Canta para meu filho. As lágrimas escorreram sem controle. Eu, que tantas vezes havia rejeitado Maria, agora estava diante de uma verdade que não podia negar. Era como se o céu tivesse se aberto dentro de mim. A dor do acidente, a confusão dos dias anteriores, tudo se transformava em esperança. Eu sabia que estava vivendo um encontro real, um chamado que mudaria minha vida para sempre. Saí da missa em silêncio, mas com o coração em paz. Caminhei pelas ruas da cidade, sentindo que algo novo havia nascido dentro de mim. Não era apenas uma experiência bonita. Menos, era um milagre. O mesmo Jesus,
que eu sempre amei, agora se revelava de forma mais completa, através da presença de sua mãe, e essa revelação me deu forças para seguir em frente. Eu sabia que precisava responder ao chamado, precisava cantar, não apenas como artista, mas como filha que havia sido conduzida até o filho. Nos dias seguintes, voltei a participar das missas. Cada vez que ouvia a Ave Maria, sentia a mesma paz. Cada vez que rezava, sentia a mesma presença. E aos poucos, fui entendendo que minha missão não havia acabado. Estava apenas começando. O milagre não foi apenas sobreviver ao acidente. O milagre foi descobrir que Maria me chamava para cantar para Jesus. E essa descoberta transformou não apenas minha fé, mas minha vida inteira. Eu estava pronta para seguir esse caminho, mesmo que fosse diferente de tudo o que eu havia imaginado. Depois daquela missa, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, que antes rejeitava Maria, agora sentia que ela havia me conduzido até Jesus de uma forma que não podia negar. Mas aceitar essa verdade significava enfrentar consequências no meio evangélico, onde eu era conhecida como cantora gospel. Minha mudança gerou estranhamento. Amigos me questionavam, pastores me confrontavam, e muitos diziam que eu estava sendo enganada. Foi doloroso ouvir críticas de pessoas que caminharam comigo por tantos anos, mas dentro de mim havia uma paz que ninguém podia tirar. Minha carreira também foi impactada, convites para congressos e shows começaram a diminuir. Alguns organizadores me excluíram, dizendo que eu havia traído a fé. Eu chorava, mas ao mesmo tempo sabia que não podia voltar atrás. O chamado que recebi era real, a voz nos sonhos, a paz na missa, a certeza no coração. Tudo isso me sustentava, e foi nesse momento que percebi que cantar não era apenas profissão, era missão. E essa missão agora tinha um novo sentido. Cantar para Jesus, guiada por Maria. Minha família também viveu esse processo comigo. No início, houve resistência. Minha mãe não entendia como eu podia mudar de caminho, mas aos poucos, ela viu a transformação em mim. Viu que eu não estava apenas mudando de religião, mas encontrando uma paz verdadeira. E essa paz começou a tocar também os corações deles. Foi um processo lento, cheio de diálogos e lágrimas. Mas no fim, minha família me apoiou. E isso foi um dos maiores presentes que recebi. Não caminhar sozinha. Decidi iniciar o catecumenato. Foi um passo difícil, mas necessário. Estudar a fé católica, mergulhar nos sacramentos, compreender a tradição. Tudo isso me abriu horizontes que eu nunca havia imaginado. Descobri que Maria não era obstáculo, mas ponte que me levava até Cristo. E cada vez que participava da missa, cada vez que cantava a Ave Maria, sentia que estava mais próxima do Filho. Essa experiência me fortalecia diante das críticas, das perdas, das dúvidas, porque a paz que vinha de Deus era maior do que qualquer resistência humana. As consequências foram grandes. Perdi espaço no meio evangélico, perdi convites, perdi reconhecimento, mas ganhei algo infinitamente maior. Encontrei Jesus de forma plena, através da Eucaristia e da presença de Maria. Hoje canto em missas, em encontros, em momentos de oração. Minha voz continua sendo instrumento, mas agora com um novo propósito. Não canto apenas para emocionar, menos canto para evangelizar, para testemunhar que Maria não me afastou de Jesus. Pelo contrário, foi ela quem me levou até Ele. E essa é a verdade que sustenta a minha vida. Hoje, quando subo ao altar para cantar, sinto que cada nota é oração. Minha voz, que antes ecoava apenas em congressos evangélicos, agora se mistura ao som das missas, ao coro das Ave-Marias. Ao silêncio reverente da Eucaristia, descobri que minha missão não mudou menos, apenas se aprofundou. Continuo cantando para Jesus, mas agora guiada pela ternura de Maria. E essa mudança não foi apenas uma escolha pessoal, foi um chamado que nasceu de um acidente, de sonhos repetidos, de uma paz inexplicável, um chamado que transformou minha vida. O legado que carrego não é de fama ou reconhecimento, é de testemunho. Testemunho de que Maria não me afastou de Cristo, mas me levou até Ele. Hoje, quando alguém me pergunta,
sobre minha conversão, respondo com simplicidade. Maria apenas me disse: canta para meu filho. Essa frase resume tudo. Resume a dor, o conflito, o milagre e a entrega. Resume a certeza de que a fé não é teoria, menos é encontro. E esse encontro continua a acontecer. Cada vez que canto, cada vez que rezo, cada vez que me coloco diante do altar. Minha família também foi tocada por essa transformação. No início, houve resistência, dúvidas, medos, mas aos poucos, eles viram a paz que eu carregava. Viram que não era apenas uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Hoje, participam comigo das missas, das orações, das celebrações e juntos vivemos a alegria de caminhar com Cristo. Esse é o maior legado que posso deixar. Uma fé que une, que transforma, que gera paz. Uma fé que nasce do encontro com Jesus e se fortalece pela presença de sua mãe. Olhando para trás, percebo que o acidente não foi apenas tragédia, foi oportunidade. O sofrimento abriu espaço para o milagre, a dor abriu espaço para a fé, e os sonhos foram o caminho para que eu escutasse o chamado. Hoje compreendo que nada foi por acaso, cada detalhe, cada lágrima, cada música, tudo fazia parte de um plano maior. Um plano que me trouxe até aqui, diante de vocês, para testemunhar que Maria continua chamando, continua conduzindo, continua dizendo: canta para meu filho. Se você escuta a minha história e sente que também busca algo maior, saiba, a fé está ao alcance de todos. Não importa o passado, não importa as dúvidas, não importa os medos. Quando você se abre, Cristo se revela. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Eu sou Ana, fui cantora gospel, rejeitei Maria, mas hoje sou testemunha de que Maria apenas me levou até Jesus. E esse é o legado que deixo, uma vida transformada pela fé, pela música e pelo amor que nunca falha.